Heloísa estava deitada na cama, frágil. A luz do sol, fraca e pálida, pintava listras nas tábuas gastas do chão. Sua respiração estava presa, cada uma luta. Seu filho, Tomás, sentou-se ao lado dela, o rosto marcado de preocupação. "Tomás!" ela sussurrou, a voz fina como teias de aranha. Ele se inclinou para mais perto. "Estou aqui, mãe. Eu tenho um último desejo." Seus olhos, antes brilhantes, estavam nublados de dor. Ele pegou a mão dela, fria e frágil na sua. "Qualquer coisa, mãe. No sótão, uma caixa de música. Dê corda e deixe tocar quando eu me for." Sua voz desapareceu. Tomás, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça em concordância. A morte de Heloíse foi tranquila. Um suspiro perdido no vento. A casa parecia vazia, o ar denso de tristeza. Tomás, perdido em pesar, lembrou-se do desejo dela. Ele subiu os degraus rangentes para o sótão, partículas de poeira dançando na luz fraca. A caixa de música estava em uma prateleira empoeirada, sua prata escurecida pelo tempo. Ele a levantou gentilmente, surpreso com seu peso. Entalhes complexos adornavam sua superfície, representando uma dança caótica e rodopiante. Ele deu corda na chave. Uma melodia delicada, agridoce e assombrosa, encheu o ar. Tomás tremeu, um calafrio repentino percorrendo sua espinha. Naquela noite ele sonhou com a voz de uma mulher sussurrando seu nome. A melodia da caixa de música ecoava na escuridão, distorcida e estranha. Os sussurros continuaram, ficando mais fortes a cada noite. Eles pareciam emanar das paredes, das próprias sombras. Tomás tentou ignorá-los, atribuindo-os à sua dor. Sua esposa, Olívia, ficou preocupada. Ele parecia distante, assombrado. A luz outrora calorosa em seus olhos havia diminuído, substituída por um lampejo de medo. Uma tarde, examinando os pertences de Heloíse, eles encontraram um compartimento escondido em sua escrivaninha. Dentro havia um diário encadernado em couro e um medalhão de prata, idêntico ao da caixa de música. O diário, preenchido com a escrita elegante de Heloíse, detalhava um segredo de família sombrio. Um pacto, feito gerações atrás, com uma entidade que concedia desejos por um preço terrível. As palavras no diário causaram calafrios na espinha de Tomás. O legado de sua família não era de prosperidade, mas de um acordo obscuro feito com um ser de outro mundo. O último desejo de Heloíse, a caixa de música, não era um pedido simples. Era uma convocação, uma forma de cumprir a obrigação mortal do pacto. Ele tentou parar a música, silenciar a melodia assombrosa, mas ela continuou a tocar, implacável e arrepiante. Seu medo se transformou em pavor. Ele estava preso em um pesadelo de sua própria autoria. Olívia, com o rosto pálido de medo, agarrou-se a ele. "Precisamos quebrar a maldição", ela sussurrou, a voz trêmula. "Precisamos encontrar um jeito." A atmosfera se tornou pesada, carregada de um medo palpável. Os sussurros se transformaram em risadas gélidas que ecoavam pelos corredores à noite. Portas rangiam abertas, aparentemente sozinhas, revelando apenas uma escuridão impenetrável. Certa noite, enquanto Tomás se sentava junto à lareira, uma mão fria e invisível roçou seu rosto. Ele se encolheu, o coração batendo forte, encarando as sombras. Algo estava na casa com eles. Algo sombrio e faminto. Olívia, com os olhos arregalados de terror, agarrou um crucifixo. A entidade, atraída pelo canto da sereia da caixa de música, estava se fortalecendo. A assombração se intensificou. Objetos se moviam sem explicação. Arranhões, profundos e raivosos, surgiram nas paredes. A temperatura despencou,
um frio de gelar os ossos que se agarrava a eles como uma mortalha. Uma noite, Olivia acordou com um grito abafado, seus gritos ecoando na escuridão. Ela se debatia em seu sono, seus olhos arregalados de terror, murmurando sobre uma figura sombria com olhos que queimavam como brasas. Tomás, seu próprio medo o paralisando, só podia observar com horror enquanto o aperto da entidade se intensificava. A caixa de música, antes uma fonte de conforto, agora simbolizava sua desgraça iminente. Eles estavam presos em uma espiral de terror. Cada momento que passava era uma descida a um pesadelo do qual parecia não haver escapatória. Desesperado, Tomás buscou ajuda. Ele visitou a residente mais antiga da cidade, uma mulher que diziam possuir conhecimento de coisas que era melhor deixar intocadas. Sua cabana, repleta de aromas de ervas e incenso, era estranhamente reconfortante. A caixa de música é um condutor, ela disse com voz áspera, seus olhos como antigos poços de sabedoria. Ela despertou algo antigo e faminto, um ser que se alimenta do medo, do desespero. Ela falou sobre rituais, de línguas antigas e sacrifícios esquecidos. Suas palavras, embora enigmáticas, ofereciam um vislumbre de esperança. Havia uma maneira de quebrar a maldição, mas seria perigoso. O preço da liberdade, ela advertiu, muitas vezes é maior do que o preço da escravidão. Tomás, com o coração pesado com o fardo do legado de sua família, estava preparado para pagá-lo. As instruções da velha eram precisas, seus avisos, terríveis. O ritual deveria ser realizado sob a próxima lua de sangue, uma noite em que o véu entre os mundos se afinava. Um erro, uma palavra pronunciada erroneamente, poderia ter consequências catastróficas. Tomás, armado com o conhecimento obtido no diário de sua avó e com a orientação da velha, preparou-se para o ritual. Olivia, seu medo palpável, permaneceu ao seu lado, seu amor inabalável, seu único consolo. Ele reuniu os itens necessários, um punhal de prata, uma mecha de cabelo de sua avó e uma única rosa branca, suas pétalas já tingidas com um cinza neestestvenei. Enquanto a lua de sangue lançava seu brilho sinistro sobre a terra, Tomás, com a voz trêmula, mas resoluta, começou a recitar as palavras antigas. O ar crepitou com energia. O cômodo ficou mais frio, as sombras se aprofundando e se contorcendo como se estivessem vivas. A entidade, sentindo o desafio ao seu domínio, se materializou diante deles. Era uma paródia grotesca de uma forma humana, suas feições mudando e girando como fumaça. Seus olhos, queimando com fogo frio, se fixaram em Tomás, um sorriso arrepiante se espalhando por seu rosto sombrio. O medo ameaçou consumi-lo, mas Tomás se manteve firme. Ele ergueu o medalhão, sua prata brilhando fracamente na luz sinistra. Este era seu direito de nascença, sua responsabilidade. Ele pronunciou as palavras de banimento, sua voz ganhando força a cada sílaba. A entidade sibilou, sua forma piscando como se estivesse sendo atingida por uma força invisível. A luta entre o homem e a entidade se intensificou. O ar crepitava com energia invisível, a temperatura despencando. Olivia gritou, sua mão agarrando o braço de Tomás. Tomás empurrou o punhal de prata em direção à entidade. O metal chiou, queimando sua mão, mas ele segurou firme. Com um grito final, a entidade se dissolveu. A casa, pela primeira vez em semanas, parecia silenciosa. Mas a vitória teve um custo. A maldição foi quebrada, a entidade subjugada, mas não sem sacrifício. O preço de sua liberdade, como a velha havia alertado, era alto. O punhal de prata encontrou sua marca não apenas na entidade, mas também em Olivia. Enquanto ela jazia morrendo, Olivia sussurrou: "Acabou. Você está livre." Sua voz, embora fraca, continha uma nota de paz. A entidade havia partido,
e com ela, a escuridão que assolava sua família. Tomás ficou com sua dor e uma terrível compreensão. O pacto, a maldição, tudo não passava de um jogo cruel. A caixa de música permaneceu, um lembrete arrepiante da escuridão.